Vamos dar sequência. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu já estava esquecendo e eu prometi que eu ia fazer, que era testar isso aqui em outro programa, igual no Deve Ser Mais Mais aí, que eu creio que a maioria vai acompanhar por ele. Eu não utilizo, por exemplo, a biblioteca de standard nele. Eu vou copiar isso aqui, ó, e vou mostrar lá para vocês. Ele já tem essa biblioteca acrescentada, então ele já interpreta isso aí. Vai mudar às vezes algumas coisinhas, mas são poucas coisas. Se eu tentar compilar ela assim, ó, vou clicar aqui para poder compilar. Primeiro eu vou só compilar. Melhor, compilar e executar já de uma vez. Ele não vai executar devido ao erro naquela biblioteca. Deixa eu salvar ele primeiro. Salva ele aqui com... Deixa eu ver, eu estava salvando nos documentos. Curso C++. Beleza. Vou colocar aqui, aula 5. Vou salvar. Ele vai fazer a execução ali e vai me retornar um erro na minha biblioteca std, né, que é para ler, fazer a leitura da biblioteca standard, justamente por não precisar dela aqui. Vai mostrar aqui embaixo para mim esse erro, né, referente à biblioteca. Olha lá, std, né, AFX, não foi encontrado em seu diretório. Então isso aqui ele não consegue interpretar aquela linha de comando. Eu vou compilar novamente e executar sem ela, não tem necessidade de utilizar ela aqui no Deve Ser Mais Mais. Pronto, ele executou certinho para mim aí o meu código e apresentou. Então não vai ter muita diferença não, né? Tanto faz aí o compilador que vocês vão estar utilizando. Eu vou usar aqui o Visual Studio, mas às vezes também eu vou mostrar para vocês ali como que funciona no Deve Ser Mais Mais. Vou continuar com o Visual Studio aqui. O que eu quero passar para vocês nessa parte aqui, né? Eu vou começar, deixa eu apagar isso aqui, nós já criamos uma primeira função. Agora eu quero criar uma função, né? Essa função é uma função void, sem retorno. Uma função que me dê, né, e me apresente aí um retorno, alguma coisa na tela para mim. Então eu vou colocar aqui, ó, vou criar ela não é void, se fosse void eu colocaria void antes ali. Ela vai ser do tipo inteiro e vai chamar add ali. E aqui eu vou passar para ela dois parâmetros, né, que vão ser dois números inteiros. Então abro parênteses, coloco aqui int primeiro, vírgula, int segundo. Então são duas variáveis de números inteiros em que eu estou passando ali e atribuindo a ela. Aqui eu vou colocar, né, o que eu quero que essa função execute. Eu quero que ela pegue esses dois números e some eles, por exemplo. Então std, que é o parâmetro aqui para ele exibir para mim, count, e vou fazer o seguinte. E na função, eu vou colocar aqui em... não vou pôr função não, vou pôr só add, né, na minha função add ali. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o valor recebido e vai somar os dois. Mas aqui, por enquanto, isso aqui vão ser só string que vai aparecer para mim. Então, na função add foi recebido. Aqui eu coloco novamente o meu valor primeiro, que é o y. E aqui o segundo valor, que é o meu x ali. E aqui eu vou pedir para ele quebrar a minha linha. Barra n, beleza. Ok. Está apontando um erro aqui, ó, no segundo. Por que ele está apontando um erro no segundo? Y. É porque faltou aqui eu concatenar com ela, para ele entender que ele está recebendo a variável segundo. Então vai aparecer um texto para mim escrito dessa forma, né? Em add foi recebido, aí aqui o valor que eu vou passar para o primeiro e, né, o valor que eu vou passar para o segundo. E aqui eu mandei ele para a linha de baixo. E aqui eu vou dar um retorno, né, um return, que ele vai me retornar? Ele vai me retornar a soma dos dois valores. Então eu vou capturar dois valores e vou ter uma função de retorno aqui que vai me retornar o primeiro mais o segundo. Só que o que vai ser esse primeiro número e o que vai ser esse segundo? Então eu vou colocar para o usuário entrar com valores aqui dentro para que eu possa trabalhar com essa soma. Então int main, que é o construtor, vou chamar ele aqui de início e vou pedir para ele entrar com valores. Eu vou criar aqui duas como se fossem duas variáveis, mas já são variáveis existentes, que é aquela using, né, quando eu quero sempre me referir a um parâmetro, no caso o std, para não ter que ficar colocando ele toda vez, eu uso o parâmetro using ali. E vou criar elas aqui, ó, count, e vai ser também, né, eu vou precisar de usar o std. Então using std. Epa, a digitação tá boa mesmo hoje. std, e aqui há o cin, né, de inteiro aqui, beleza, que converte para inteiro, só para que eu não tenha que ficar toda vez colocando nem o count e nem esse cin, é aquele que eu expliquei. Aí eu coloco aqui como utilização
né, de dentro da classe standard, esses dois parâmetros ali em que eu tenho. Na próxima aula a gente dá sequência.